fundamental para manter o bom funcionamento do corpo humano. Mas você sabia que a qualidade do sono está diretamente ligada à alimentação do seu filho? Esse é o tema do vídeo de hoje. Todo mundo sabe que a qualidade do sono é fundamental, porque é durante a noite, enquanto estamos dormindo, que o nosso organismo libera todos os neurotransmissores responsáveis por manter a nossa saúde física e mental. Com os nossos filhos não poderia ser diferente, na verdade é ainda mais importante. É durante o sono que as crianças retêm, armazenam da forma correta tudo que elas aprenderam ao longo do dia. Isso sem falar do crescimento físico delas. Você sabia que até os 6 anos de idade é quando nós formamos 90% de todas as nossas conexões cerebrais? E aí você imagina, o sono é responsável por esse momento. O sono é um momento reparador que faz todas essas conexões acontecerem. E aí eu te falo que a alimentação do seu filho interfere diretamente na qualidade desse sono. Eu percebi aqui em casa que quando as crianças comiam muito doce no final de semana, principalmente na parte da noite, eles ficavam mais agitados, mais angustiados, muitas vezes até mais irritados. Aquele sono agitado, onde a criança sonha muito, ela mexe para um lado, mexe para o outro e ela não acorda assim revigorada. E aí, quando eu comecei a sentir isso, eu comecei a pesquisar e a descobrir que muitos alimentos prejudicam o sono dos nossos pequenos. Existem alimentos que agitam o nosso cérebro contra os alimentos que acalmam o nosso cérebro. E aí eu descobri que certos alimentos precisam ser evitados ao máximo durante a noite e outros precisam ser estimulados ao consumo durante o dia. Mas quais são os alimentos que ajudam o sono? São todos aqueles alimentos ricos em triptofano, que é o aminoácido precursor da serotonina e da melatonina, que são os indutores do sono. Alguns especialistas dizem que são os alimentos que acalmam o nosso cérebro. E quais seriam esses alimentos? O feijão, a lentilha, o grão de bico, nozes, frutos do mar, peixe, o frango, o ovo, todos os alimentos ricos em vitamina B, que são aqueles alimentos bem verdes, sabe? Como a couve, o espinafre, o brócolis, todos os carboidratos complexos. Serão ele o inhame, a batata doce, a mandioca. Todos esses alimentos contribuem para que a criança, para que você também adulto, durma melhor, ou seja, acalme o seu cérebro. E quais são aqueles alimentos que agitam as crianças, né? Aquele alimento que não é amigo do sono. O primeiro deles é o açúcar, qualquer forma de açúcar. Bala, pirulito, bolo, tudo isso é uma das coisas que mais agitam a criança. O chocolate, as bebidas cafeinadas, as bebidas doces, suco de caixinha, gente, isso não é suco, né? Mas esse suco tem muita concentração de açúcar. Todos os refrigerantes, as colas principalmente, qualquer carboidrato simples, batata, pães, arroz branco, carne vermelha, alimentos condimentados, alimentos extremamente processados, são alimentos que energizam, alimentos que deixam o cérebro agitado. Não necessariamente todos esses elementos que eu estou falando que agitam a criança são para ser excluídos da dieta da criança. Eles só precisam estar adequados à hora. Ah, Marcele, e o doce? A gente vai tirar o doce da criança? Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito no equilíbrio. Deixa os doces, os biscoitos, o bolo para ocasiões especiais, para o final de semana. Mas mantenha a criança, assim, 80% da dieta dela, ou 90% se você conseguir, uma dieta boa, porque o doce é um pouco cumulativo, né? Pense em você come todo dia um pedacinho de chocolate, de repente você para de comer, você não vai sentir falta? Eu tenho a sensação que eu tenho quase uma abstinência do doce. Quando eu como assim alguns dias repetidos, quando eu tô de férias, hora que eu volto, eu acabo de comer, a primeira coisa é que eu busco aquele doce ali e que, como adulta, a gente consegue regular. A criança não, a criança ela fica nervosa com aquilo. Mas, como as frutas cítricas que excitam, elas são frutas ótimas e estimulantes para dar energia quando a criança acorda, na hora do almoço, um pouco antes de ir para a escola. Então, não necessariamente você precisa excluir, como por exemplo a carne vermelha. Você não precisa excluir da dieta do seu filho. Você tem que adaptar. Dá ela no almoço, ou se você for dar na janta, uma quantidade menor.
do que você usualmente daria. E aí entra aquela famosa equação, né? Que não adianta só adequar a alimentação, você vai precisar adequar a alimentação versus a rotina do sono. Isso porque o ideal é que o seu filho coma 2 horas antes de dormir. Por quê? Quando a gente come, a nossa temperatura fica mais elevada e a gente passa a fazer a digestão. A gente começa a trabalhar a nossa taxa metabólica. Então, automaticamente, o nosso organismo está trabalhando e a gente fica mais agitado. Por isso, conciliar a alimentação com o horário de dormir é importante. Outra coisa super importante é a quantidade. A quantidade do jantar, ela tem que ser inferior à quantidade do almoço. Às vezes a gente tende a comparar, eu mesmo já caí nisso muitas vezes. Nossa, mas ele comeu tão bem no almoço e não no jantar. Mas é uma ordem natural, ele já está indo dormir, o corpo já vai entrar em repouso. Ele não precisa da mesma energia à noite que ele precisa no almoço para poder passar a tarde toda ativo, né? É uma coisa que supostamente é lógica, mas eu não pensei nisso. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo. E 2 questões muito importantes. É durante o sono que o hormônio do crescimento é liberado no organismo da criança, tendo o pico dele de 11h30 da noite às 2h30 da manhã. Mas isso é o pico, é a produção máxima. Esse horário a criança tem que estar naquele sono extremamente profundo, aquele sono reparador. E a outra é a melatonina. A melatonina é o hormônio responsável para nos dizer que lá fora está ficando escuro e que está na hora da gente dormir. Então, se a gente deixa a criança no tablet, na TV, no celular, há luzes muito fortes na casa, você está trabalhando contra a melatonina, contra esse hormônio natural do nosso corpo, que está nos avisando que está na hora de dormir, está na hora de recolher. Então, 2 horas antes, se você puder, para com todas essas luzes azuis que existem, todos esses aparelhos, e deixa a criança num ambiente mais calmo, mais tranquilo. Você pode colocar uma música mais calma, um canto gregoriano, mas não aquela agitação. Não é o momento de agitar, é o momento do corpo começar a entender que está na hora de dormir para descansar e para crescer. Espero ter ajudado. Se vocês têm mais alguma dúvida, manda aqui. Eu aprendi observando os meus filhos, então observe os seus. Quem sabe você consegue entender um pouco da irritação, um pouco da falta de sono através dessa equação, né? Sono mais alimentação. Um beijo e até a próxima.